Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre as equações diofantinas, tá? Mais especificamente falando, nesse vídeo a gente vai aprender a identificar quando uma equação diofantina tem solução e quando ela não tem, tá bom? Então vamos recapitular aqui o que é uma equação diofantina, né? Recapitular não, porque é a primeira vez que eu estou definindo isso, né? Então o que é uma equação diofantina? Uma equação diofantina vai ser uma equação dessa forma aqui, tá? Ax mais by igual a c, onde todos esses coeficientes aqui, né, A, B e C, são números inteiros, certo? E x e y aqui são as incógnitas, tá? Ou seja, a gente vai procurar valores para atribuir a x e a y de modo que essa equação aqui é satisfeita, tá? E essa equação ela vai ser chamada de equação diofantina linear por conta de que as incógnitas aqui, né, o x e o y, eles estão elevados a 1, né? Ou seja, não tem nenhum termo quadrático aqui ou de expoente maior, tá? Então essa equação aqui é uma equação linear, né? Tanto que você consegue ver claramente que essa equação ela define uma reta no plano cartesiano, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, certo? Uma outra observação é o seguinte: quando nós falamos de equações diofantinas, aqui a gente só diz que a gente tem uma solução para essa equação diofantina se os valores de x e de y que nós encontramos forem números inteiros, tá bom? Claro, isso aqui é uma equação de uma reta, né? Vai ter infinitas soluções aí, mas nós só queremos aquelas em que os dois números aqui são inteiros, tá? X e y precisam ser números inteiros para a gente dizer que a gente tem uma solução da equação diofantina, certo? Como eu acabei de comentar, né, uma equação dessa aqui, do primeiro grau, ela define uma reta no plano cartesiano, tá? Então aqui eu fiz um desenho, né? Tá aqui a reta determinada por essa equação, né? Essa reta ela vai ser nada mais, nada menos do que o lugar geométrico dos pontos x e y, né? Que satisfazem essa equação, né? Um ponto genérico dessa reta é um ponto desse tipo aqui, tal que ax0 mais by0 é igual a c. Mas no que a gente está interessado? A gente não está interessado em todos esses pontos aqui. A gente só está interessado nos pontos dessa reta, tais que as duas entradas aqui são números inteiros, tá? E a gente vai ver que nem sempre essas soluções existem, ou seja, vão existir retas aqui que passam no plano cartesiano, né? Que não passa por nenhum ponto que tem as duas coordenadas inteiras, tá? Por incrível que pareça, isso acontece. Você tem uma reta aí no plano e ela não vai passar por nenhum ponto perfeitinho desse, certo? E a gente vai ver como isso é possível agora com essa proposição aqui, tá? Então, o que ela diz? Ó? Se você pega aí três números inteiros, né, para montar a sua equação diofantina, né, ax mais by igual a c, onde a, b e c são números inteiros, daí vai acontecer o seguinte: se o MDC entre os coeficientes de x e y não dividir o coeficiente independente aqui, que é o c, então essa equação diofantina ela não vai ter solução inteira, né? Ou seja, qual vai ser a primeira coisa que você vai olhar quando você vê uma equação diofantina? Você vai olhar para os coeficientes de x e y, você vai calcular o MDC entre eles, né? E você vai ver se esse rapaz divide o termo independente ou não. O que essa proposição está dizendo é que se não dividir, então a equação diofantina não vai ter solução inteira, tá bom? Então vamos ver por que isso é verdade, né? Então a gente começa supondo por absurdo aí que sim, existe uma solução, mesmo que esse desastre aqui aconteça, né? Então a gente está colocando as coisas em conflito aí, né? Então a gente supõe que existem x0 e y0 inteiros que satisfazem a nossa equação diofantina, tá? E aí vamos ver o que acontece, né? É fato, a gente sabe que o MDC entre A e B vai dividir o A e também vai dividir o B.
pois o MDC entre A e B é nada mais nada menos que o maior divisor que A e B têm em comum, né? Então, com certeza, ele vai dividir A e vai dividir o B. Só que a gente sabe o seguinte, se a gente tem um número inteiro que divide outros dois números inteiros, então ele vai dividir qualquer combinação linear desses dois números inteiros, né? Desde que você tome coeficientes inteiros também. Mas aí, o que é que a gente faz? A gente escolhe exatamente os números da nossa solução, que a gente está supondo que existe, né? Ou seja, então aqui a gente pode concluir, a partir disso aqui, que o MDC entre A e B divide AX0 mais BY0. Só que AX0 mais BY0 é igual a C. Então a gente conclui que o MDC entre A e B divide o C, o que é uma contradição, pois nós temos a hipótese fixa de que o MDC entre A e B não divide o termo independente da nossa equação de Diofantina, tá? Então, nós encontramos uma contradição, e essa contradição a gente obteve por conta de que a gente supôs que a nossa equação de Diofantina tinha uma solução. Como nós encontramos uma contradição, a nossa conclusão é que a nossa equação de Diofantina ela não vai possuir soluções inteiras quando o MDC entre os coeficientes das incógnitas não dividir o termo independente, tá bom? Isso conclui a demonstração dessa primeira proposição, tá? Então a gente já sabe isso, que é bem simples. Se o MDC entre os coeficientes das incógnitas não dividir o termo independente, então a equação de Diofantina não tem solução. E agora a gente vai ver que a recíproca é verdadeira, tá bom? Se você tem A, B e C números inteiros, daí você monta a sua equaçãozinha de Diofantina, né? Se o MDC entre os coeficientes das incógnitas dividir o termo independente, então a sua equação de Diofantina, sim, ela vai ter uma solução inteira, tá bom? Então vamos ver por que que isso é verdade, né? Então vamos lá. A gente já vai começar aqui desenvolvendo a nossa hipótese, né? Como o MDC entre A e B divide o C, isso significa que vai existir algum número inteiro K, tal que o C é igual a esse rapaz vezes o K, né? Isso é da definição de divisibilidade, né? Como esse rapaz divide esse, então é porque esse é igual a esse vezes alguém. Alguém inteiro, obviamente, né? Ok. Agora o que a gente faz? Agora a gente vai lembrar lá do Teorema de Bézout, né? O que o Teorema de Bézout diz? O Teorema de Bézout diz que o MDC de dois números dados, né, pode ser obtido com uma combinação linear desses rapazes. Ou seja, vão existir alfa e beta, tais que o MDC entre A e B é igual a A vezes alfa mais B vezes beta, né? Isso aqui vem lá do Teorema de Bézout, né, sobre o MDC. Tá bom? Agora, olha só o que a gente tem, né? Agora a gente vai combinar essas duas equações aqui, ó. Tá bom? E olha só o que a gente obtém. A gente multiplica tudo aí por K, certo? A gente multiplica aqui por K e aqui a gente tem que multiplicar por K também, né? Daí, o que a gente obtém? A gente obtém que K vezes o MDC entre A e B é exatamente o nosso C, né? Só que aqui a gente tem que multiplicar por K também. Ou seja, então, K vezes essa combinação linear aqui, ou seja, esse produto aqui, vai ser igual a isso aqui, que é igual ao nosso C, certo? Ou seja, o C vai ser igual a K vezes essa combinação linear. E agora a gente separa aqui bonitinho, né? Fica K vezes alfa A e K vezes beta B, né? Tá aqui tudo bonitinho. E o que a gente conseguiu aqui foi expressar o C como uma combinação linear de A e B, onde esses coeficientes aqui são inteiros. Ora, então o que é isso? Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma solução da sua equação de Diofantina. É só você pegar esse rapaz aqui para ser x0 e esse rapaz aqui para ser y0. Você encontrou números inteiros que satisfazem a equação ax mais by igual a c.
certo? Então, como foi que a gente fez para encontrar esses inteiros aqui? A gente estudou a divisibilidade do C pelo MDC entre A e B, e a gente estudou aqui, né, como é que a gente pode escrever o MDC de dois números com uma combinação linear entre eles, tá bom? Ou seja, então, o que foi que a gente provou? A gente provou que C, o MDC entre os coeficientes das incógnitas de uma equação de Diophantine dividir o termo independente. Então, você consegue encontrar uma solução inteira, tá? Só para deixar claro, esses rapazes aqui são sim números inteiros, tá? Pois K é um número inteiro e alfa e beta também são números inteiros, tá? Então, esses rapazes aqui são dois números inteiros que representam uma solução da nossa equação diofantina, tá bom? Que como eu disse antes, tá? E isso conclui a nossa demonstração. Então, sobre equações diofantinas, o negócio é simples. Você vai olhar para os coeficientes que acompanham as incógnitas, vai calcular o MDC entre eles e vai ver se esse MDC divide o termo independente. Se não dividir, então ela não vai possuir solução. Se dividir, então vai possuir solução, tá bom? Você sabe que possui pelo menos uma solução, que é essa que a gente encontrou aqui, tá bom? Então, no nosso próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz para encontrar uma solução de uma equação diofantina, tá? Vou mostrar passo a passo como é que a gente faz para resolver uma equação diofantina, tá bom? Mas por enquanto é só. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá? Se você está estudando teoria dos números aí, se inscreve no canal, tá? Tem vários vídeos aí já. Muito obrigado pela sua atenção. Se você assistiu o vídeo até aqui,